eh, das aulas anteriores, né. Obrigado, Douglas, ter colocado gravar. Deixa eu abrir a minha câmera aqui. Muito bem, gente. Deixa eu só compartilhar com vocês o arquivo. Muito bem. Tá aí, gente, vamos, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai começar então pela correção, né, que ficou uma atividade da nossa segunda aula, sobre requisitos, e também faltou, né, a correção aí da atividade da aula passada, sobre diagramas, tá certo? Então a gente vai começar aí por essas correções, tá bom, gente? Se alguém tiver com o microfone aberto, pedir para vocês fecharem, né, para não dar eco aí na sala. E aí quando vocês forem falar, vocês podem levantar a mão ou fazer a pergunta, tá? Senão fica dando eco, né, gente, aí no microfone, mas vamos lá então. Muito bem, gente, olha só, né, então nossos objetivos da aula de hoje, tá? A gente vai então fazer a correção dos exercícios e dos desafios que eu deixei. Vou mostrar para vocês então uma possível resposta ali para vocês terem, né, e eu vi que muitos de vocês conseguiram, realizar, né, o exercício, o desafio que eu deixei. E depois a gente vai aí conhecer mais 4 diagramas, né, que é o diagrama de sequência, o de atividades, máquina de estado e o diagrama de classe, tá. O diagrama de classe especificamente, gente, vocês vão trabalhar também numa outra disciplina, que é a programação orientada a objeto, que é um dos diagramas que a gente trabalha quando está aí aprendendo, né, sobre os conceitos que envolve programação orientada a objeto, principalmente Java. Mas a gente vai trabalhar então com sequência, com atividade, com máquina de estados. Vou mostrar para vocês os elementos, né, já que na aula passada a gente trabalhou com o diagrama de caso de uso. Então hoje a gente vai ver aí outros 3 diagramas, tá ok? Então vamos lá. Olha só, na aula passada, eu deixei para vocês então um exercício, né, para criar o diagrama de caso de uso de um sistema de pagamento de serviços. Deixei para vocês o link, eu vi que muitos, conseguiram fazer o diagrama, muitos tentaram fazer o diagrama, gente, mas é isso mesmo, tá. Então olha só, o sistema de pagamento de serviço, ele será responsável por gerenciar os pagamentos dos serviços prestados, então, por empresas e freelancers. O pagamento do serviço poderá ser efetuado apenas pelo usuário que possuir o perfil específico para essa função. Então, aqui a gente já tem, né, a identificação ali do nosso primeiro ator. E ao ser realizado qualquer pesquisa ou pagamento de serviço, o sistema gera e envia uma mensagem de e-mail aos prestadores de serviço. Então, aqui já está sendo especificado também que, no momento em que for realizado qualquer pesquisa ou qualquer pagamento de qualquer serviço realizado, o sistema vai gerar e vai enviar uma mensagem de e-mail aos prestadores de serviço. Então, aqui a gente já tem algo que ele está embutido, né? Fiz pesquisa, realizei o pagamento, vai ser enviado então a mensagem de e-mail, certo? Então, olha só, gente, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma resposta, tá? Ele foi feito utilizando Draw.io. E aí nós temos ali, então, o usuário, né, que o usuário ele acessa o sistema. Então, o primeiro caso de uso que nós temos é
aqui o acessar sistema. Se vocês forem analisar, a gente tinha uma opção que dizia que o usuário específico, ele é o usuário que vai realizar então o pagamento. Então aqui nós temos o usuário contábil, ele é um usuário ali específico. Esse elemento que nós temos aqui embaixo, um retângulo com essa bordinha ali, como se fosse, né, a dobrinha da orelha de um papel baixado, ele é um elemento de nota. Então você pode inserir ele apenas para dar informação, para dar a descrição ali, para ajudar a entender o seu diagrama. Eu coloquei para a gente visualizar que esse é o usuário que tem perfil para realizar o pagamento, já que na descrição nós tínhamos então ali descrito, né, que quem realiza o pagamento é um usuário específico para isso, então é o usuário lá do setor contábil. E esse usuário do setor contábil, então nós temos ali pesquisar serviço e nós temos pagar serviço. E aí tinha algo que dizia que no momento em que se pesquisar e que se pagar, tem que enviar um e-mail, né. Tanto que ele está como um include, quer dizer que toda vez que pesquisa serviço, envia o e-mail, paga o serviço, envia o e-mail, tá certo? E aí, gente, vocês chegaram nessa resposta? Mais ou menos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Douglas, se a Josi entrar, você me avisa. Tá bom. Acabou de entrar. Boa Olá, noite, boa noite. Josi. Boa noite. Tudo bom? Acabei de falar de você, eu digo, vamos ver se ela já entrou. Se quiser dar os recadinhos para os alunos. Vou dar sim. Obrigada, professora. Boa noite, alunos. Então, hoje é a última aula, né, antes das férias. Então, as aulas foram adiantadas para vocês aproveitar um pouquinho mais, né, das férias. E vou dar alguns recadinhos rápidos aqui, tá? Para não atrapalhar muito a aula de vocês. Agora, nas férias, vocês aproveitam, descansem, né, curte a família. Mas se algum de vocês fizerem algum curso, receber o certificado, não esqueça de protocolar no sistema. Pessoal, para esse certificado valer, não é qualquer certificado que vale, tá? Tem algumas regras. Por exemplo, se você fizer um curso com menos de 2 horas, o certificado não vale, tá? Eu estou recebendo certificado de 19 minutos, 15 minutos, 11 minutos, acho que 9 minutos. Então, não adianta, esses certificados serão indeferidos. Eles precisam ter, no mínimo, 2 horas, no mínimo. E o máximo de horas que é protocolado são 20 horas, tá? Se você fizer um curso, por exemplo, um curso de inglês, que é um curso mais extenso, e for lá 500 horas, serão validado 20 horas. Se você fizer um curso de 20 horas, será validado 20 horas, tá? Então, o máximo de que é validado o certificado são 20 horas e o certificado precisa ter, no mínimo, 2 horas. O certificado, quando vocês enviam, vocês protocolam, ele precisa informar a data que vocês fizeram o curso. Por quê? Porque somente vale os certificados dos cursos que vocês realizarem após vocês entrarem no curso, tá? Então, se vocês entraram em fevereiro de 2025, não adianta vocês mandarem o certificado de 2024, janeiro de 2025, que eles serão também indeferidos, tá? São cursos que vocês precisam realizar enquanto
estão realizando o curso, tá? Do início do curso até o final do curso, tá? Outra coisa, vocês precisam ter entendimento que os certificados que são válidos têm que ter de acordo com as disciplinas que vocês cursaram ou que vão cursar. Então, não adianta vocês mandarem lá, protocolarem certificados de beleza, tá? Estou recebendo lá acho que de maquiagem, acho que de cabelo, não serão indeferidos, tá? Não serão validados. Certificado de mecânica, tá? Serão invalidados. Conhecimento pessoal serão invalidados. Então, o certificado, ele tem que estar de acordo com as disciplinas do curso, tá? Então, quando vocês protocolam, o que precisa ter, tá? Além de outras informações, né, que é importante lá no certificado, mas precisa ter o nome do curso, a data do curso que vocês realizaram e a quantidade de horas que foi realizado, tá? Se vocês mandarem para mim um certificado que não tem data de realização, ele será indeferido, tá? Não tem horas, também será indeferido. Então, se atentem a esses detalhes aí, porque no final, depois, pessoal, faz diferença, tá? Ah, mas eu tenho que protocolar 200 horas. Vocês não precisam protocolar 200 horas redondo. Protocole 220, 250, 300 horas. Quanto mais vocês protocolarem, melhor. Por quê? Conhecimento, vocês estão adquirindo conhecimentos. Tá? Então, essas atividades acadêmicas aí, elas são um proibitivo para vocês colarem grau. Então, se vocês não realizarem essas atividades, né? Ou seja, o que são essas atividades? São cursos extras que vocês fazem, palestras que vocês participam, ou palestras que vocês podem, né, dar a palestra, treinamentos, então são vários cursos que são aprendizados que vocês estão adquirindo durante a graduação de vocês. Então, isso que a gente fala que vocês recebem certificado e protocolam lá no sistema, tá? Então, se não cumprirem essas horas, não colam grau. Tá? Lá no contrato do aluno, lá quando vocês fazem a matrícula, lá está bem especificado. Esses certificados, eles devem estar protocolados até, no máximo, 90 dias antes de vocês colarem grau. Tá? Então, se vocês vão colar grau, não é o caso de vocês ainda, né? Mas vamos supor que vocês vão colar grau agora em dezembro. Né? Dia 10 de dezembro. Então, não adianta vocês protocolar o certificado ali no dia 1º de dezembro, no dia 2, porque não vai dar tempo da gente validar. Por quê? Esses certificados eu valido, aí eu passo para a secretaria também validar o que eu validei, e depois esse certificado vai para a certificadora. O que é a certificadora? É a empresa, né, responsável para a emissão do certificado de vocês. Então, passa por uma vistoria enorme. Então, se eu não... Rafael, engenharia são 400 horas, tá? 10% da quantidade de horas de você, do curso de vocês, tá? Então, quanto mais curso vocês realizarem, vocês participarem, melhor para vocês. A DS são 200 horas, tá? Acho que outubro e novembro, eu trouxe para vocês 2 palestras, né? Uma palestra foi numa quinta-feira, e depois teve uma palestra, Não, a primeira palestra foi na terça-feira, a segunda palestra foi na quinta-feira. A palestra para quem estava, eu convidei, né, para quem estava aqui próximo a Maringá ou estava em Maringá, poderia vir presencial aqui na faculdade, e quem é de fora, né, não conseguiria vir para assistir online. Então, esses eventos que a gente promove aqui na faculdade, eles emitem certificados e eles são válidos. Então, esse certificado, esses eventos que a gente traz para vocês, é para vocês participarem, para vocês adquirirem conhecimento, e também a gente ajuda vocês a
a ter acesso, né, a receber daí o certificado e protocolar, tá? No próximo ano, a gente pretende fazer mais eventos, mas isso vai depender da participação de vocês. Se tiver pouca participação, a gente não vai dar andamento aí, né, fazer várias vezes. Então, por quê? Porque os palestrantes, eles vêm, né, eles dão as palestras, participam lá com vocês, mas eles querem ter a participação, eles querem ter número de pessoas que estejam ali assistindo, que estejam também participando, não somente assistindo, que estejam, né, participando, fazendo perguntas, enviando, colaborando, né, com algum conhecimento que vocês tenham. Então, isso que é importante, tá? No próximo ano, 2026, teremos algumas mudanças, tá? Mas daí no início do ano, nós faremos uma reunião com vocês e a gente vai passar todas as informações certinhas, tá? Então, não se preocupem, serão mudanças assim, não vai atrapalhar o conhecimento de vocês, a gente acredita que vai ajudar, tá bom? Que será o melhor para todos vocês, para vocês alunos e para nós também, tá? Mas não se preocupe, no começo do ano a gente faz essa reunião. Outro ponto, tem vários alunos aí perguntando sobre essa atividade de extensão. Essas atividades de extensão também são obrigatórias, tá? Não essa atividade de extensão não foi a nova coordenação, né? A nova gestão que colocou aí, que impôs. Não é isso, não somos nós. Isso é o MEC que impôs. Então, assim, se não cumprir a atividade de extensão, o MEC, ele não libera o certificado. Então, a gente precisa cumprir essas atividades de extensão. O que é essa atividade de extensão? É uma atividade que vocês fazem, tá? Tem a ver com as disciplinas do curso, mas é uma atividade que ela pode englobar mais de uma disciplina, tá? E envolve também a comunidade. A comunidade pode ser a comunidade do bairro de vocês, a comunidade da onde vocês moram, a comunidade do trabalho de vocês, tá? Então, essa atividade de extensão, tá? Ela tem esse intuito. Mas, como eu falei para vocês, no próximo ano, tá? Farei uma reunião e eu irei passar as informações certinha para vocês. Então, cada turma, pessoal, cada semestre fará uma atividade diferente. Então, não adianta vocês, a turma passada fez, e, eu vou fazer também, e enviar para a gente corrigir, porque também é uma disciplina, também vale nota, tá? Então, não adianta, cada turma tem o seu prazo, cada semestre, né? Vocês terão uma atividade de extensão para ser realizada diferente uma da outra, tá? Então, assim, no próximo ano, vou passar certinho para vocês, então não se preocupem em fazerem isso agora, tá bom? Alguns e-mails aí, estou respondendo aí alguns e-mails, tá? Pode ser que tenha algum e-mail aí que eu ainda não respondi, porque eu estou com bastante e-mails respondendo. Agora, no final do ano, né, o pessoal queiram, estou com dúvida nisso, mas assim, tenha um pouquinho de paciência e eu vou responder a todos vocês, tá certo? Acho que era isso, tá? Além de desejar uma ótima férias para vocês, descansem, tá? Curtam a família de vocês e boas festas e que o ano 2026 seja repleto de alegria, né? Para a gente, de realizações, de conhecimentos, de coisas boas para nós. Certo? Então, vou deixar vocês aí com a professora Janaína, né? Eu vi que vocês aí estão curtindo aí a disciplina aí, professora Janaína, tá? Então, professora Janaína, a aula é sua agora. Obrigada aí por Obrigada, Josi. permitir eu ficar aqui alguns minutinhos aí, tomar alguns minutinhos da sua aula, mas eu precisava dar alguns recadinhos para eles, alguns recadinhos importantes. Apesar que eu envio mensagem para eles lá, né, através dos recados, mas é sempre bom estar aqui ao vivo com vocês aqui e dar uma palavrinha. Obrigada, uma boa aula para vocês. Obrigada, professora Josi. Então, alunos, voltamos, né,
aí é o que nós estávamos falando antes da coordenadora, né, explicar para vocês aí, sobre as horas, né, que vocês têm que cumprir. Inclusive na segunda aula eu coloquei alguns links, né, gente, de cursos, principalmente gratuitos, né, o qual vocês podem ali estar realizando, e eles têm uma carga horária aí dentro daquilo que é solicitado, e também são cursos aí relacionados à área, né, e as disciplinas aí que vocês tiveram e ainda vão ter durante o curso, tá certo? Então, nós estávamos realizando, gente, a correção do exercício que ficou na aula passada, então eu já coloquei para vocês aqui a possível resposta, tá, gente? Esse aqui é um modelo que do diagrama de caso de uso, eu fiz usando a ferramenta do Draw.io, a ferramenta que eu mostrei para vocês, deixei um link, né, na aula passada. Claro, não precisaria ser feito nela, poderia ser feito, gente, em qualquer uma das ferramentas que a gente comentou, inclusive vários colegas, né, colocaram algumas ferramentas aqui no chat com link. Eu deixei para vocês também um site, né, com muitas ferramentas que vocês podem usar. E aí são todas ferramentas para vocês então criarem os diagramas da UML. Tem algumas que são profissionais, tem outras que são ali mais para iniciantes, né, a Draw.io, que é uma ferramenta gratuita, não precisa vocês se inscreverem, né, você entrou, acessou, você já pode começar a trabalhar, mas ela facilita muito aí o resultado, tá, gente? Então essa é uma possível resposta. A ordem dos elementos, né, onde vocês colocaram ali o ator, o usuário, os casos de uso, não muda a leitura daquilo que a gente, coloca aí, tá? Fernanda, eu deixei nos slides da segunda aula, tá? Se alguém tiver aí disponível, conseguir compartilhar, senão depois eu passo novamente aí para vocês, tá bom? Muito bem, gente, o outro que nós tínhamos realizado, esse aqui foi lá na aula 2, né, eu quis deixar para essa aula, já que é o finalzinho, né, a nossa última aula, da disciplina, que era sobre os requisitos funcionais e os não funcionais, né. E eu pedi para vocês, então, a partir dessa tela aqui, né, desse protótipo de tela, identificar requisitos funcionais, então, a gente vai colocar um RF para dizer que é o funcional, e o não funcional, o RNF, a partir então desse protótipo aqui, né. Eu quis justamente deixar a gente para essa aula, para nós retomar um pouquinho, né, do que é os assuntos ali sobre requisitos funcionais e não funcionais. Se vocês lembrarem, a gente durante a aula, né, descrevemos alguns sistemas para identificar requisitos funcionais e não funcionais, mas muitas vezes vocês vão se deparar já com algumas telas de sistemas que as empresas já possuem, né. Principalmente empresas que possuem sistemas do tipo legado, que são sistemas, mais antigos, porém a empresa ainda continua utilizando, e muitas vezes elas querem passar isso para um novo sistema com as novas tecnologias disponíveis que a gente tem. Então, às vezes, você vai olhar para uma tela e dali você vai ter que identificar o que são requisitos funcionais e quais são os não funcionais, né. Então, para quem fez, gente, eu vi que alguns conseguiram realizar, né, e eu coloquei algumas respostas aqui, né. Lembrando que, gente, os requisitos, eles não são os campos que nós temos ali nessa tela, né, então se a gente voltar lá, e eu vou voltar, a gente não tem ali, ó, descrição, né, inserir descrição, isso não é um requisito. A gente vai ter que olhar e identificar aquilo que são funcionalidades. Então olha só, todo requisito funcional, ele vem acompanhado de um verbo, né, então alterar, consultar, excluir, gravar, cancelar, já tem aí as nossas funções,
né, a nossa tela em si, o nosso cadastro de produtos, mas aqui a gente consegue então identificar aí alguns requisitos funcionais, justamente porque eles, são ações que a gente vai trabalhar dentro dessa tela. Então um novo produto, né, então um novo produto aqui, ele é um requisito: alterar, consultar, excluir, gravar, cancelar, né. Mas a gente viu também requisitos não funcionais, né, que são as restrições que nós temos. As restrições, gente, são muito mais difíceis, muitas vezes, de identificar, e para que eu consiga ter uma restrição, eu preciso primeiro ter o requisito funcional. E muitas vezes o usuário só vai conseguir identificar alguns requisitos não funcionais quando você estiver perto de implantar o sistema, né. Mas essa tela de cadastro de produtos, a gente consegue perceber algumas restrições que a gente pode ter, né. Então, por exemplo, estoque mínimo, né. Muitas vezes a empresa, ela coloca um número ali para dizer que quando chegar naquele estoque mínimo, identificar que aquele produto que foi cadastrado está chegando perto do mínimo e você precisa então realizar a compra de mais produtos. Então eu poderia especificar um número ali, né, para aquele estoque mínimo. Poderia colocar uma validação: "Olha, se chegar ali em 5 produtos, avisar porque eu estou no meu estoque mínimo". Último custo, por exemplo, poderíamos também pensar, né, em algo, apesar que o último custo ali, não sei se serviria uma restrição, mas o estoque mínimo ou o último recebimento, são campos o qual eu consigo pensar em uma restrição para o produto que eu for cadastrar, né. Então aqui, gente, eu coloquei para vocês uma lista, né, de possível respostas. Então RF 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são os requisitos funcionais, lembrando que a gente sempre descreve eles, né, colocando lá: "Ó, o sistema ele deve ter uma opção para inserir, adicionar um novo produto, alterar o produto cadastrado, consultar, excluir, gravar, cancelar". Lembrando sempre que você tem que descrever o que é que o sistema tem que ter, se é uma opção, se é um botão, se é um relatório, se é al o dependendo do que você vai colocar, você diz: "Ó, o sistema tem que ter isso", tá. Lembrando sempre de usar verbos, porque eles indicam uma ação. E daí de requisitos não funcionais, podemos então identificar 2. O sistema deve checar o estoque mínimo e avisar quando conter 2 produtos, 5, 10 produtos, né. E o outro requisito não funcional, o sistema ele deve checar o último custo e avisar quando esse for menor que o custo atual, tá. Claro que, né, gente, são 2 requisitos não funcionais, pensando num cadastro de produtos e produtos que são vendidos. E aqui, independente, né, do tipo da venda que ele é realizado, a gente tem um controle de estoque e a gente pode ter um controle ali para checar o último custo. Então são requisitos que têm uma restrição. Então ele vai checar quando conter 2, quando for menor, né, aí quando você estiver trabalhando com tempo, com quantidade, tudo isso então, são aí os requisitos, não funcionais, restrições, ok gente? Alguma pergunta, dúvida, conseguiram realizar o exercício? Eu vi que vocês alguns mandaram. Se alguém tiver com alguma dúvida. Tudo certo, gente? Você tentou, Darly? Muito bom, né, como eu sempre falo, tem que tentar, gente. O exercício de vocês, tentarem criar os diagramas, tentar visualizar as telas com requisitos, né, eu acredito que daqui para frente, quando vocês usarem inclusive, né, comprar um produto
aí pela internet, gente, preencher lá o carrinho de compra, eu tenho certeza que vocês vão olhar para aquela tela e já começar a pensar em requisitos, né. Vocês já vão começar a olhar e pensar: "Ó, aqui tem um requisito, ó, aqui poderia ser um requisito não funcional". Comecem a ter esse hábito, gente, de usar os sistemas no dia a dia de vocês, na empresa, ou os que vocês utilizam e começar a observar esses detalhes, né. Isso aí também é um exercício muito bom, né, porque vocês vão se deparar aí com muitos tipos de sistemas, mas todos eles sempre vão ter aí os requisitos iniciais, funcionais, não funcionais, tá certo? Lembrando sempre que o não funcional, gente, é uma restrição. Em cima do quê? Em cima de um requisito que já foi desenvolvido, ok? Bom, então para a gente começar o nosso conteúdo da aula de hoje, né, gente, isso aí foram só as correções dos exercícios anteriores, vamos relembrar um pouquinho dos diagramas, né. Então na aula passada a gente viu especificamente o diagrama de comportamento, que foi o diagrama de caso de uso, que ele é o primeiro diagrama que a gente cria, desenvolve após o levantamento de requisitos, tá. Então ele é o primeiro. O outro diagrama muito importante que nós temos é um diagrama de estrutura, que é o diagrama de classe, que a gente vai falar sobre ele na aula de hoje, tá? A gente vai conhecer um pouquinho hoje do diagrama de atividades, diagrama de máquina de estados e diagrama de sequência. Tem vários outros diagramas? Gente, tem, vocês viram que tem uma grande quantidade, né. Mas a gente vai trabalhar com aquilo que está no material de vocês e com aquilo que é mais solicitado aí, dentro do mercado de trabalho, né. O de classe e o casos de uso são os 2 aí mais importantes que nós temos os diagramas UML, são sempre os primeiros aí que são desenvolvidos. Um que vai mostrar a parte da estrutura do sistema, então a gente vai olhar para aquilo que vai ser desenvolvido, e os diagramas de comportamento, que é como o sistema ali ele vai se comportar, seja com o ator, com o usuário, que a gente viu na aula passada, né, mas também a gente tem outros comportamentos que a gente vai ver hoje, que é o de atividade, sequência e máquina de estados, tá bom? Então a gente vai começar pelo diagrama de sequência. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, vão colocando aí no chat, gente, tá? Ou levantando a mão. Então olha só, alguns diagramas, eles vão partir dos diagramas de caso de uso e do diagrama de classe, é o caso do diagrama de sequência. Esses diagramas, gente, eles não são realizados, desenvolvidos, criados, né, do nada. Eu preciso ter o primeiro diagrama, que é o caso de uso, ou eu olhar para um diagrama de classe. O diagrama de sequência, ele é usado para representar o comportamento de um sistema. Então ele vai mostrar ali a ordem de cada evento, isso numa sequência, durante um processo específico. E é justamente, gente, esse processo específico que é o nosso caso de uso. Então, na aula passada, que a gente conversou sobre o caso de uso, então, por exemplo, gerar boleto, hã, imprimir uma nota fiscal, ele tem ali um processo específico. Só que muitas vezes eu preciso estender um pouco mais, abrir um pouco mais esse caso de uso para representar o comportamento, porque às vezes não é só aquilo que eu estou olhando num caso de uso. E aí o desenvolvedor ele vai precisar ter uma representação maior do comportamento desse sistema, enquanto eu estou realizando ali um processo específico. Então, gente, todo diagrama da UML, ele tem elementos, né. O diagrama de caso de uso, ele é um diagrama em que eu vou ter um ator, né, que é o bonequinho, o homem palito, e eu tenho
ali uma elipse que vai representar o meu caso de uso. E normalmente esse caso de uso, ele vem lá dos requisitos funcionais que você levantou, né. Mas nós temos vários outros, gente, diagramas também. Desculpa aí, gente, beber uma aguinha. A gente tem outros elementos, tá. O diagrama de sequência, ele também vai ter o ator. O ator, gente, ele é o mesmo ator envolvido no caso de uso e que a gente vai modelar no diagrama de sequência. Então lembrem assim, ó, diagrama de sequência, eu vou pegar um diagrama de caso de uso, vou pegar um caso de uso qual eu queira, né, abrir ele para entender o processo, cada a sequência das ações que estão ali. Se eu tiver, nesse caso de uso, 2, 3 ator, o meu diagrama de sequência vai ter que ter esses 3 atores também. Então, eu vou ter os mesmos envolvidos no caso de uso, eu vou modelar eles no diagrama de sequência. Então, eu vou ter esse meu ator. E eu vou ter, gente, uma linha de vida. Como é uma sequência, eu vou ter uma linha de vida conforme esse ator ele interage com o caso de uso. Então, lá no diagrama de caso de uso, eu mostro essa interação. Aqui, eu vou mostrar uma linha de vida de todas as sequências que a gente vai ter desse ator durante todo o processo desse caso de uso, tá. Pode haver mais de um ator e a gente consegue saber quantos atores vão existir no diagrama de sequência por meio do diagrama de caso de uso. Então, se eu tiver 3, eu vou ser 3 no diagrama de caso de uso, tá, gente? Lembrando que eu vou abrir o meu caso de uso, não são vários casos de uso que eu coloco num diagrama de sequência, é o caso de uso. E aí eu vou ter atores, né. Lembrando que eu posso ter mais de um ator ali envolvido, né, gente, com o caso de uso. Então, se eu tiver 2, eu vou ter 2 na sequência, tá. Então, o primeiro elemento que nós temos é o bonequinho, né, o homem palito, e eu vou ter, gente, essa linha de vida, tá. Em algumas ferramentas, essa ferramenta ela é, né, um retângulo bem fininho, ok? Pode ser na cor azul, vocês vão encontrar ela, branco no meio, como pode ser também preto, dependendo ali da ferramenta que você vai usar, mas você vai ter uma linha para indicar, ó, essa linha aqui é uma linha que representa o tempo que esse ator aqui, o cliente, ele vai interagir ali no caso de uso, tá. Então primeiro eu vou mostrar para vocês cada elemento e depois eu vou mostrar um exemplo de um diagrama de sequência para a gente fazer a leitura, tá. O segundo elemento, gente, de um diagrama de sequência é o que nós chamamos de estereótipo, conhecido também como estereótipos de fronteira, tá. Esse elemento, nós utilizamos ele para identificar que uma classe que comunica os atores externos e o próprio sistema. Então, por exemplo, olhem para esse, eu acho que todo mundo está visualizando, se alguém não estiver visualizando, gente, vocês vão ter o slide ali também, tá. Então olhem só, vamos imaginar o seguinte, que vocês estão indo, né, lá no caixa eletrônico, você é um cliente do banco, e aí nós temos então a interface do banco, né, que você está lá no caixa eletrônico, você insere o cartão da sua conta, certo? Então quer dizer que você se comunica com quem? Com a interface do banco que está aparecendo para você ali no seu caixa eletrônico, então você está inserindo o cartão.
Após a inserção do cartão, né, vai aparecer o número da conta ali, e isso, gente, é um outro estereótipo que é o controlador do banco. Então, um vai ser a interface e o outro é a parte do controlador. O controlador é como se fosse, né, um acesso que você tem ali ao banco para verificar se aquele número da conta, se aquela senha, né, que você acabou de digitar, ela condiz com o que você está utilizando com o seu cartão ou a sua digital. Então é uma identificação que a gente vai colocar, porque você vai se comunicar com quem está externo àquele sistema, ok? Então nós vamos utilizar esses 2 estereótipos aqui. Quando for interface, gente, nós vamos usar uma bolinha com essa tipo de uma setinha na ponta dele, né. E quando é um controlador que identifica algo dentro do sistema ali, por exemplo, como um banco de dados, aí a gente usa essa bolinha com, né, o tipo ali de, uma seta, mas sem, né, ter a parte da seta ali, só a linha, tá ok? Então são esses 2 estereótipos aqui, ok? Bom, o outro elemento, gente, importante do diagrama de sequência é que vai aparecer com essas linhas pontilhadas aqui, a conexão, e vocês vão perceber que nós vamos ter uma linha com uma seta, né, preenchida, e depois a gente vai ter uma linha que vai ter apenas uma ponta, tá? E aqui eu tenho então 3 linhas de vida, né, o ator, que é o nosso cliente, eu tenho essa linha de vida, a interface do banco, por eu ter também um ator externo, é uma linha de vida, e o controlador do banco também é um ator externo. Eu só uso um estereótipo para identificar quando é uma interface do sistema que eu estou usando e quando eu tenho ali algo que é externo ao próprio sistema, ok? O outro elemento, gente, são então as mensagens ou estímulos. Então ele vai ser, né, essa seta ali, e a gente vai enviar mensagem. Então estamos mostrando a ocorrência de evento entre ali esses 2 atores envolvidos, né. Então aqui poderia ser, por exemplo, o funcionário, eu estou enviando uma mensagem pelo WhatsApp para um cliente. Então eu tenho a linha de vida do funcionário, a linha de vida do cliente, eu estou mostrando então uma mensagem ou também conhecido como um estímulo, tá? É a sequência do que a gente está realizando. Só que nós temos, gente, mensagens que elas podem ser síncronas e mensagens assíncronas. Síncronas quer dizer que no momento em que o objeto chamador, por exemplo, ele está realizando o envio dessa mensagem, o objeto, gente, ele aguarda até que ele seja finalizado para ele continuar o fluxo. Aí a gente vai ter uma identificação, então, de uma flecha com uma seta, com uma pontinha preenchida, né, diferente apenas daquela setinha que foi mostrado no elemento anterior. Então, o que que significa isso, né? O funcionário ele está consultando o cliente na interface do sistema do banco. Então, o que que ele vai fazer aqui? Ele vai aguardar até que seja concluída a consulta desse cliente. Então, a gente fala que é uma mensagem síncrona, eu preciso aguardar que ela seja finalizada. A mensagem, gente, assíncrona, ela já é usado para identificar que a execução ela ocorre em paralelo à outra. E aí a gente representa ela então pela seta do tipo pezinho de galinha, né, que não é fechadinha. O que que significa isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, o analista de sistema de TI, ele pode realizar o processo de executar a rotina de backup do sistema, né, pela interface do sistema, e ele pode também, ao mesmo tempo, executar uma rotina de atualização do antivírus. Então, um não precisa aguardar a resposta do outro. Então, são mensagens assíncronas. Agora, a mensagem síncrona, aí eu preciso aguardar a resposta para que eu consiga ter o retorno da execução daquele processo ali,
Ok, gente? Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem colocar aí no chat ou abrir o microfone, certo? Muito bem, gente. Aqui, alguém quer perguntar? Tudo certo? Então vamos lá. Aqui, gente, tem um muito parecido lá no material de vocês. Aqui é um diagrama, né, mais completo. E aqui o que que ele está mostrando, né? O passo a passo, gente, a sequência de todos os eventos ali, de quando a gente vai sacar dinheiro no caixa eletrônico. Então, olha só, se a gente tivesse um caso de uso, sacar dinheiro, quais são os passos que eu realizo para sacar o dinheiro, né? O cliente saca o dinheiro lá no sistema bancário, né? Usando lá o caixa eletrônico. Só que eu quero abrir isso, né? Para que o programador visualize todos a sequência dos processos que ele vai ter que desenvolver. Então, ali nós temos, né? O cliente ele vai inserir o cartão na interface do banco. Aí aqui vai haver, gente, uma consulta, né, da conta, aí é pelo controlador, então quer dizer que lá no banco de dados vai ser realizada uma consulta dessa conta. Consultou a conta, né, é uma conta comum, então quer dizer que ele aguardou a resposta ali, retornou. Ele é verdadeiro, a conta é verdadeiro. Se realmente essa conta pertence ao banco, né, ele vai então solicitar a senha. E o usuário, cliente, vai informar a senha. Aonde que ele informa a senha? Na interface, né, que vai aparecer lá do banco. A senha vai ser validada e verificado pelo controlador do banco para verificar se essa senha, né, ela corresponde a essa conta. É verdadeiro? Ele vai então solicitar o valor, o cliente vai informar qual é o valor do saque, vai informar qual é o valor e vai sacar o valor, né? Claro que o sacar valor corresponde a verificar se na conta existe aquele valor disponível para realizar o saque. É verdadeiro? Tem valor? Então ele autoriza a emissão das notas, né? Emitindo, você retira as notas e ele registra, gente, o movimento, tá? Então a gente coloca esse retângulo com um ref na ponta para indicar que nessa última ação que foi feita, ele vai registrar um movimento do quê? Que foi realizado um saque de qual valor na conta X, tá? Então, se vocês olharem, a gente tem ali uma ação realizada desse usuário para sacar o dinheiro, certo? Opa, tudo bem até aqui, gente? Muito bem. Muito bem. Mais alguém, gente? Se tiver com dúvida, pode perguntar. Lembrando que o diagrama de sequência, eu faço ele, gente, a partir de um diagrama de caso de uso. Então, você vai pegar um caso de uso e vai abrir ele. Esse aqui é o caso de uso, sacar dinheiro, tá? Outro diagrama, gente, é o de atividades. Também é um diagrama de comportamento, porque ele vai descrever agora o que é necessário que vai acontecer no sistema que vai ser modelado. Então, aqui, gente, ele vai descrever o fluxo de controle de dados entre as atividades. Então, eu consigo visualizar o processo que vai desenrolar no sistema. Diagrama de atividades, eu também vou olhar para ele a partir do diagrama de caso de uso, a partir de um diagrama de classe, tá? Eu não
realizo, gente, um diagrama de atividade ou de sequência, assim, do zero. Eu tenho que partir sempre de um caso de uso, o qual você olha e você vê que você tem necessidade de descrever aquele fluxo com mais detalhes, para que ali o desenvolvedor consiga visualizar todo o processo, tá? Também tem elementos, né, alguns elementos, gente, vocês vão ver que vão estar entre esses diagramas, são comuns a alguns diagramas. Tem o pessoal até que confunde, né, o diagrama de atividade com o diagrama de fluxo, tá? Mas ele não é, ele vai ter ali algumas coisas que vão nos falar que são atividades, tá? A começar pelo primeiro elemento. Primeiro elemento, gente, nós vamos identificar ele dentro de um retângulo com bordas arredondadas. Então, quando vocês forem usar a ferramenta da UML, vocês vão localizar ali um diagrama que tenha bordas arredondadas. Ele pode receber, gente, vários tipos de comportamentos e casos de uso. O de sequência, eu sempre vou partir de um, mas o diagrama de atividades eu posso ter outros casos de uso ali dentro, o qual eu consiga mostrar vários comportamentos entre um caso de uso e o outro caso de uso, tá? Quem ainda, gente, está com dificuldade de entender o que é o caso de uso, né, volta lá na nossa aula, na terceira aula, para relembrar. O caso de uso, ele sempre vai partir de um requisito funcional, tá? Outro elemento que nós temos é o nó inicial. Já que eu vou ter uma atividade, eu preciso representar, gente, o início do fluxo dessa atividade que eu estou invocando. Então, a gente vai representar ele por um círculo preenchido, tá? Que ele identifica, então, que a gente vai ter o início da nossa atividade. E ele, gente, ele é acoplado a um fluxo de um sistema. Então, aqui a gente vai ter, ó, receber o número do CPF ou CNPJ, e aí eu vou, então, consultar o cliente. Então, quer dizer que, para que eu consulte o cliente, eu preciso que ele me forneça o número do CPF ou do CNPJ. Então, eu estou iniciando aqui uma atividade, vou receber e vou consultar. Posso ter outras atividades, um fluxo aqui entre esses dois, essas duas atividades? Posso, tá? Mas aqui foi só para indicar para vocês o nó inicial. Se toda atividade inicia, gente, quer dizer que nós vamos ter que finalizar ela. Aí nós temos um nó final de atividade. E ele é representado, então, por um círculo dentro do outro. Então, eu tenho um círculo branco, eu tenho outro círculo preenchido ali em cima do outro. Então, ele vai representar que aquele fluxo daquela atividade, ele acabou ali, tá? Diagrama da atividade, gente, sempre vai ter um nó inicial e sempre vai ter um nó final, tá? Isso é o que caracteriza um diagrama de atividades, é que a gente tem que sempre finalizar ela, certo? Outro elemento, gente, que nós vamos ter, depois eu vou mostrar para vocês, são decisões, né? A gente sabe que muitas vezes o sistema ele nos traz decisões para a gente tomar, né? Então são os ifs, com respostas que você vai colocar para que você consiga seguir. Aqui, gente, está um diagrama simples de atividade. Então, eu inicio uma atividade. Vamos imaginar que você está querendo se inscrever num concurso. Então, você vai abrir o site e você vai selecionar o concurso qual você quer se inscrever. Então, a sua atividade é selecionar o curso. Após selecionar o curso, você vai listar, aliás, selecionar o concurso, né? Você vai listar os concursos vigentes. Então, normalmente você vai escolher lá, né, um site de concurso e vai ter uma lista ali de concursos que estejam vigentes, disponível ali para você realizar a sua inscrição.
Aí você vai receber o concurso selecionado, porque quando a gente clica, né, para escolher o concurso selecionado, o sistema recebe essa informação, recebe os dados do cliente e aí você registra a sua inscrição. Registrou a inscrição, gente, encerrou a atividade, finalizei ela então com o nó final, tá? Então aqui eu tenho atividades, né, sendo realizadas. É um diagrama simples, gente, só para mostrar para vocês, então, ali o fluxo de cada uma das atividades, iniciando e finalizando, tá? Ah, professora, mas vai ser sempre assim? Não, gente, eu posso ter diagramas, né, de atividades com nó de decisão ou estrutura condicional. Então, lembrem-se que a gente vai mostrar esses diagramas para o desenvolvedor, o qual ele vai desenvolver ali no sistema. Então, olhando, eu sei que eu vou ter um nó de decisão, uma estrutura condicional. Então, quer dizer que eu vou ter possibilidades, condições de resposta. Como é que nós representamos, gente? Através do símbolo, então, do losango ou um diamante, tá? Então, olha só, consultar cliente, certo? Se o cliente for liberado, né, consultei lá o CPF dele, ele é um cliente liberado, eu realizo a venda. Mas se eu consultei o cliente e o CPF dele tem restrição, então é um cliente bloqueado, finalizei minha atividade de venda, né? Não vou vender porque ele tem restrição. Então aqui eu tenho ou eu sigo para cliente bloqueado e encerro, ou eu sigo na atividade de realizar a venda. Ok, gente? Tudo bem? Muito bem. Agora vamos olhar para um diagrama de atividade, gente, com um nó de decisão, então, para vocês entenderem. Mas antes, né, vamos ver uma partição de atividades. Então, vocês vão lembrar que eu falei para vocês que o diagrama de atividade, ele parte de um diagrama de caso de uso, e todo diagrama de caso de uso, ele tem um ator envolvido, né? Que é o ator que ele vai interagir ali com o sistema, podendo ser, né, o usuário ou um outro sistema. Aí, gente, como é que eu modelo, né? Por exemplo, que um ator vai fazer aquela atividade, mas que eu tenho um outro ator que vai fazer outra atividade. Tudo isso são atividades que estão uma com o fluxo da outra. A gente cria partições de atividades. Então, aqui eu tenho o ator vendedor, o ator faturista e o ator estoque. Então, o vendedor, ele vai vender o produto. Então, ele vai iniciar a atividade, gente, de emitir o pedido de venda, né? Então, ele vai abrir, vai adicionar os produtos ali que o cliente quer comprar. Então, ele abre o pedido de venda, certo? Realizada a venda, gente, quem vai emitir a nota fiscal? O faturista. Então, aqui a gente tem a emissão da nota fiscal eletrônica realizada, então, pelo ator faturista. Realizado ali a emissão da nota fiscal, né, foi realizado o pagamento, emitiu a nota fiscal, tudo certinho. O usuário que está lá no estoque, gente, ele vai ter que fazer a entrega, então, da mercadoria mediante a apresentação da nota fiscal, né? Então, pensem assim, vocês compraram um produto, o vendedor vendeu, você foi lá no caixa, pagou, né, o faturista, ele emitiu a nota fiscal, vai te dar ali um cupomzinho, né, para você ir ali na parte do estoque e retirar ali a sua mercadoria, né? Então, seria ali o processo todo de vender um produto em uma loja, né. Só que a gente tem 3 atores que estão envolvidos no caso de uso, que é, por exemplo, a emissão do pedido de venda. Então, eu tenho que representar. Como que eu represento que cada um deles vai realizar uma atividade? Com partições, ok? Mas olha só, gente, aqui
eu tenho uma partição, só que agora eu estou visualizando na horizontal, tá? Então eu posso trabalhar tanto na horizontal, significa o quê? Que o meu ator, ele vai realizar uma atividade e depois lá na frente ele pode realizar outra. Se eu representar ela na vertical, como é esse caso aqui, eu não consigo, né, muitas vezes fazer com que o vendedor realize outra atividade aqui no meio. Então eu posso virar, né, deixar essa partição, gente, na horizontal, então dá para trabalhar das 2 formas, tá. Aqui a gente já tem, ó, o candidato e a gente tem o sistema, tá. Então esse aqui está representando aquele mesmo exemplo que eu coloquei para vocês de selecionar concurso. Então, o candidato, ele vai abrir o site lá da página do concurso, né, então ele vai iniciar a atividade, ele vai selecionar o concurso, o candidato no sistema, gente, então observem que agora o ator é o sistema o qual ele abriu ali para a página do concurso. Então, o candidato navega até a página que lista os concursos vigentes. Isso é lá no sistema onde tem os concursos vigentes. Lista os concursos vigentes. Agora, o candidato, ele vai escolher qual é o concurso desejado. E aí vai receber qual é o concurso desejado na tela. E aí, gente, vai ter uma opção. O candidato quer se cadastrar? Sim ou não? Se o candidato não se cadastrar, né, não quer dizer que ele vai primeiro, que não tiver cadastrado, né, ele vai primeiro receber os dados do candidato, os dados foram inseridos no sistema, registra a inscrição. Agora, se você já é um candidato que você já visita aquela página mais vezes, possivelmente você já se cadastrou, né? Então, se você já se cadastrou, sim, registra a inscrição, inscrição realizada, finalizou a atividade, tá. Então observem que aqui é como se a gente estivesse abrindo o site, escolhendo o concurso, vou lá, né, vou escolher qual é o concurso, não estou me cadastrado, vou me cadastrar, né, mas eu já tinha realizado uma pré-inscrição antes, então quer dizer que eu já tenho uma inscrição ali. Então cada um ali, gente, vai trabalhar, né, com uma atividade, ok? Perguntas, dúvidas, questionamentos? Muito bem, gente, vamos agora para um outro exemplo, tá? Só que agora a gente não usa partição, né? Aqui a gente vai ter ali o realizar um pedido de venda, só que vocês vão perceber que nós temos muito mais aqui estruturas de decisão que nós não tínhamos antes. Então aqui, ó, receber pedido, né, o nosso nó inicial. E aí a gente tem uma separação. Por que que eu tenho uma separação aqui, né, gente? Porque eu posso ter uma ação para preencher o pedido, como eu posso enviar uma fatura. Aqui eu tenho um nó de decisão, né, que dependendo ali do que eu tenho para fazer e de ordem de prioridades na minha decisão, eu posso fazer uma entrega normal ou eu vou fazer a entrega do meu pedido no dia seguinte, né. Na emissão da fatura, né, eu tenho um fluxo aqui, eu recebo o pagamento, e aí a gente tem uma junção dessas atividades e eu fecho o meu pedido, atividade final. Então, gente, eu faço a fatura, o outro eu vou preencher o pedido, né? Se eu preencher o pedido, eu tenho que ter os dados da entrega. Se eu enviei a fatura, vou receber o pagamento e tudo isso se fecha, então, lá no fechar pedido. Esse exemplo aqui, gente, está lá na apostila de vocês, ok? Então, vocês viram que a gente tem os elementos, né, e
partir dos elementos, gente, que vocês precisam identificar se ele é de atividade, se ele vai ser um caso de uso, se ele vai ser um de sequência, porque tem elementos, né, que vão ser comuns ali entre alguns diagramas. E agora eu vou mostrar um para vocês que vocês vão perceber que ele é muito parecido com o de atividade, que é o diagrama de máquina de estados. A gente chama ele de DME, tá? Muito bem, Edson, pode perguntar? Professora, na verdade é uma curiosidade, é porque faltou energia aqui na minha casa, aí Ah, voltou sim. agora, aí eu peguei da metade. Aí como eu estava fazendo as aulas primeiro que está na disciplina, eu ainda não vi a aula 3 e essa agora Hum, eu peguei pela metade. Tem algum problema de eu ver depois pelo YouTube? não, não, Edson, pode ver, inclusive, no início da aula de hoje, eu realizei a correção do exercício da aula 2 e da aula 3, Ah, pois tá bom então. tá? Eu vou ver pelo restante pelo YouTube. E isso, recomendo então que você veja a aula que você perdeu e depois você vá para essa aqui, porque dela vai ter o exercício corrigido lá no início. Pois tá bom, professora. Obrigado, boa noite. Boa noite. Muito bem, gente. Então, como eu falei para vocês, né, o diagrama de máquina de estados, ou conhecido como DME, ele é muito parecido com o diagrama de atividades, alguns elementos, só que esse aqui, ele vai mostrar quando um objeto ou sistema, gente, ele muda de estado ao longo do tempo. E aí vai depender do quê? Dos eventos que vão acontecer. Então, muitas vezes eu preciso que o sistema me dê uma resposta, então eu vou estar num estado. Até que o sistema me dê uma resposta ou me mostre algo, para depois eu ir para outro estado. Então, o de máquina de estado, ele é muito útil quando a gente precisa entender comportamento de coisas que reagem a ações, como, por exemplo, um semáforo, um caixa eletrônico, um jogo, porque muitas vezes a gente precisa de uma ação que vai vir. Eu tenho que esperar muitas vezes a ação. Aí a gente usa o máquina de estado. Então, olha só, gente, para vocês pensarem assim, muitos elementos são iguais, tanto que a gente tem o estado inicial, que é onde tudo começa, o estado final. E ele é o mesmo símbolo que nós usamos no de atividade. Círculo preto para iniciar e um círculo dentro do outro para finalizar. É a mesma coisa, só que lá eu falo que é o nó inicial e nó final, e aqui eu falo que é o estado inicial e o estado final. Mas o elemento, gente, é o mesmo, tá? Aí a gente vai ter o estado, que vai representar a situação ou a condição. Então, por exemplo, algo está ligado, algo está desligado. Eu estou esperando algo, né? Eu estou esperando uma resposta de algo. A gente vai ter um elemento que vai ser a transição, que eu vou mostrar a mudança de um estado para o outro, né? Então, por exemplo, apertar o botão para ligar ou para desligar, é uma ação. Eu tenho que esperar ali a mudança desse estado. A gente vai ter um evento, que o evento é o que vai causar aquela transição de estar ligado ou desligado. Então, é uma ação que vai vir do usuário ou uma ação que eu estou esperando de algo do sistema. E aí a gente tem, então, o estado para iniciar e o estado para finalizar, tá, gente? Então, esses dois aí são muito parecidos com o diagrama de atividades. Vou mostrar para vocês aqui um outro elemento, gente, que ele é o termo do, tá? O termo do, e junto com ele a gente vai colocar um método em cada transição. O método é uma ação que vai ser realizada quando a gente executa, então, a transição de um estado para o outro. E o termo do, gente, indica que aquela ação do método, ela é apenas temporária. Então, é quando você espera, por exemplo, a resposta do sistema, porque ela é temporária. Então, ela está
sendo executada somente enquanto eu estou transitando de um estado para o outro, né. Então, por exemplo, voltamos naquele exemplo de você se inscrever para um concurso. Lá quando você vai registrar a sua inscrição, a gente precisa esperar que o sistema registre, que salve aquela sua inscrição. Então, a gente vai usar o verbo registrando inscrição. No de atividades, a gente tem registrar inscrição. Mas aqui eu estou esperando uma resposta vinda ali do sistema, então é registrando a inscrição, porque ele está, né, fazendo aquela transição ali. Então é uma ação temporária, porque depois que ele, digamos assim, registrou, salvou a sua inscrição, ele vai para um outro estado. Mas enquanto eu estou esperando, né, ela está sendo executada, a gente diz que ela é temporária. Então eu uso o do, barra, e qual é o método da transição? Registrar inscrição, tá? O diagrama de máquina de estados, ele vem tanto do diagrama de caso de uso, gente, mas nós usamos ele visualizando muito o diagrama de classes, que eu já vou mostrar ele para vocês, tá? Por causa dos métodos que a gente utiliza, tá? Então, olhem só. É o mesmo, tá? Do diagrama de atividades, que a gente se inscreve, então, para o concurso. Então, olha só, eu vou ter o estado inicial e eu vou ter o estado final. É o mesmo do de atividade, só que lá a gente fala que é nó inicial, nó final, tá? Então, o de máquina de estado, eu também tenho que iniciar o meu estado e finalizar lá no final. Então, eu vou acessar a página do concurso. Então, selecionando, gente, o concurso, porque eu estou esperando, né? Quando você abre ali a página, você vai vir ali uma lista de cursos vigentes, certo? Só que para vir aquela lista de cursos vigentes, você está esperando para selecionar o concurso. Então, é temporário que vai ter aquela opção para você selecionar o concurso vigente, né? Aí, listando concursos vigentes, é outra ação temporária. Então, olha só, acessa a lista de concurso, informa o concurso desejado. Então, eu vou receber o concurso selecionado. É algo ali que eu estou escolhendo naquela lista, estou recebendo. Então, aqui, ele está verificando dados do candidato. E aí ele chega justamente, gente, naquela decisão, né? Verificando que se o candidato já está cadastrado ou não. Caso ele esteja, segue para o próximo estado, senão ele vai registrar. Então, se não, registra os dados do candidato. Se ele tiver cadastrado, registra a inscrição, tá? E finaliza a inscrição. Então, quer dizer o quê, gente? Que quando nós estamos utilizando, né, lá ó, a página, por exemplo, para escolher o concurso, vai vir aquela lista, né, de concursos ali da sua região, da sua cidade. Tem várias estados em que quando você seleciona algo, você tem que esperar aparecer aquela lista, né, de concurso, tem que esperar ver se você está ou não cadastrado, ele vai analisar, senão você vai se cadastrar. Então eu tenho ali que muitas vezes esperar uma ação temporária. Então a gente usa especificamente o diagrama de máquina de estado. Aí qual que é a diferença, gente, né, do de atividade para o máquina de estado? Justamente porque eu vou ter evento e eu espero muitas vezes a resposta daquela ação, tá? Aqui tem outro, né, esperando venda. Inclui o item, né, então se eu estou esperando a venda, eu estou lá colocando os itens, por exemplo, né, vamos imaginar que seja o carrinho de compra, ele inclui os itens, né, vou incluindo, vou finalizar a minha venda, escolha a forma de pagamento, né. Escolhendo a forma de pagamento, eu posso escolher dinheiro, cartão
ou boleto. Se for boleto, gente, vai para um outro estado para emitir o boleto. Fecha a compra. Agora, se for cartão ou dinheiro, aí efetua o pagamento, espera pelo pagamento, né? Porque o pagamento tem que ser confirmado. Aí eu fecho a compra e finalizo, tá? Observem que esse aqui, gente, eu não tenho o DU, então eu não vou ficar aguardando, esperando, né, uma ação temporária, né? Mas é de um estado para o outro que eu estou passando, ok? Quais são as semelhanças, gente, entre os diagramas de estado e o diagrama de atividade, tá? Além de você ter ali o início e o fim, só que um a gente fala nó e o outro a gente fala estado, a gente tem uma grande diferença, tá? Que é o uso do verbo do gerúndio e não mais no infinitivo, como a gente tem no diagrama de atividade. Então, lá no diagrama de atividade, qual que era o nosso título da atividade? Selecionar concurso. Agora, aqui no diagrama de máquina de estado, a gente tem selecionando o concurso. Por que que é necessário essa diferença, né? Porque no diagrama de atividades, você está modelando uma ação, né? Qual que é a ação? Eu vou selecionar um concurso. Agora, no diagrama de máquina de estados, gente, um estado é o que está acontecendo naquele momento, né? Então, eu selecionei um concurso, então está aparecendo ali uma lista e eu estou selecionando o concurso. Então, é o estado em que está acontecendo naquele momento. Eu tenho que aguardar ali o que vai aparecer para que eu siga, então, na minha atividade. Tá? Então, a diferença entre os dois é essa. E o mais interessante, gente, que quando se faz concurso, realmente, né, concurso da área, cai muito sobre esses dois diagramas e justamente essa diferença. Porque se a gente for analisar, né, eles têm decisão, a gente passa, né, ali de uma atividade para outra, um estado para outro, usamos os nós, né, mas o que diferencia entre eles ali é justamente isso, é o uso do verbo do gerúndio. Tá? Então, eu estou nesse momento, por isso que a gente usa, né, o verbo do gerúndio, selecionando, aguardando, e no diagrama de atividade a gente usa ele no infinitivo mesmo, ok? Então essa é a diferença ali dos dois. Mas observem, né, gente, que são elementos ali muito parecidos entre um e o outro, ok? Tudo bem? Bom, vamos para o último, tá, gente? O diagrama de classe, por que que eu coloquei ele mais no finalzinho, né? Porque é um diagrama que vocês ainda vão trabalhar em muito na disciplina lá de programação orientada a objeto, e vocês ainda têm disciplina sobre modelagem, e aí vai entrar o diagrama de classe. Diagrama de classe faz parte ali da divisão do grupo de diagrama de estruturas, e ele modela, gente, justamente a estrutura do armazenamento dos dados. E aqui a gente vai usar, então, o termo classe, que vai representar uma estrutura mais ampla, e os atributos, que vão representar, então, ali as características dessa classe. O diagrama de classe, gente, a gente faz muita relação, né? Eu acredito que, não sei se vocês tiveram ainda ou não, a disciplina de banco de dados, a gente faz muita referência, né, justamente ao banco de dados, quando a gente trabalha com entidades e com as características das entidades, que são os atributos, tá? Então, olha só, eu tenho uma estrutura de uma classe aqui. O que que é essa estrutura, gente? É os elementos que vão ter na classe, tá? Então, ela vai ser um retângulo, que a gente vai ter ali 3 divisões. Então, quando vocês forem olhar as ferramentas da UML, a classe sempre vai ter essa estrutura. Então, eu vou colocar aqui em cima o nome da minha classe. Então, eu tenho aqui uma classe chamada pessoa. No meio, eu vou ter os atributos e os tipos de dados
que eu vou ter, então, um atributo, gente, elas são características da minha classe. E classe vão representar o que eu tenho no meu mundo real, né? Então, eu tenho pessoa. Que atributos ou características eu tenho de uma pessoa? O nome dela, a idade, o endereço, o telefone, CPF, RG. É uma informação associada a esse objeto, né? As suas características. E o método é a operação, a ação que pode ser executada sobre esse objeto. Pessoa. A pessoa ela anda, a pessoa ela dorme, a pessoa come, a pessoa trabalha, né? Então aí eu coloco na parte, na terceira divisão, então eu coloco os métodos. Então a estrutura da classe, gente, vai ser sempre essa, tá? O que eu tenho a mais? Eu vou ter um relacionamento, uma associação ali de uma classe com outra classe, tá? Lembra muito, como eu falei para vocês, né? Inclusive, no material tem uma parte ali que traz uma referência ao banco de dados, quando a gente trabalha com entidade e trabalha com atributos, né? Que são o diagrama entidade e relacionamento, que é o DER, justamente por causa disso, tá? Lá a gente modela no banco, aqui nós vamos modelar a parte da estrutura. Diagrama de classe é o diagrama, gente, mais usado para quem trabalha com programação orientada ao objeto. Programação orientada ao objeto, ele traz muito ali da representação do nosso mundo, né? Os objetos que a gente tem, carro. Eu tenho um carro de uma cor, de uma marca, o carro tem roda, tem janela, uma pessoa, uma bicicleta, um carro, um animal. Então, assim, ele modela o que a gente tem, né? À nossa volta. Java, PHP, Python, né? São linguagens que são de orientação ao objeto. Relacionamento ou associação, né, gente? É o relacionamento que indica, então, que nós temos objetos de uma classe que estão vinculadas a outra classe. Então, por exemplo, eu tenho produto e uma venda. Eu tenho uma relação aqui, uma associação entre essas duas classes. Então, eu tenho a classe produto, que eu vou ter lá o código, o nome, eu tenho os métodos, né? Que é calcular o preço do produto, calcular o imposto do produto, e eu tenho a venda. Então, eu tenho o número da venda, eu tenho a data em que essa venda foi realizada. Aqui, gente, eu falei para vocês, né, que além do atributo, a gente tem o tipo de dado, né, para quem fez aí algoritmos, né, ou alguma linguagem de programação, vocês têm o tipo de dado, que é o tipo da informação que esse atributo ou dentro do sistema, né, o campo que ele vai receber. Então, o código, ele é inteiro, é um número inteiro, o nome, ele vai ser char, vai ser string, né, vai depender ali da linguagem que você estiver utilizando, certo? E aí, gente, nós vamos ter aqui nesse relacionamento, nessa associação, vocês vão perceber que a gente vai ter um zero, né, e um asterisco aqui no cantinho, né? Não sei se dá para vocês visualizarem bem, tá? O que significa isso, né? Que essa associação, gente, que eu tenho entre essas duas classes aí, ele vai indicar o número de vezes em que uma classe vai se associar com a outra, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma venda e eu posso colocar 0 produtos, né, porque eu posso não ter uma venda, ou eu posso colocar muitos produtos, né. E o produto pode estar em 0 vendas, o produto pode não ser vendido, como ele pode estar em N vendas. Então, a gente vai representar por 0 e asterisco. Para quem fez banco de dados, gente, lá nós tínhamos uma cardinalidade, 1 e N, né. Então, o N representava vários, representava muitos. Aqui, no diagrama de classe, a gente vai trabalhar com o que nós chamamos de multiplicidade. E que lá no banco a gente fala cardinalidade, tá, gente? Mas é a mesma coisa. Então,
representa ali números máximos e mínimos de objetos que nós temos envolvido na classe. Então, por exemplo, uma pessoa, né, ela trabalha para uma empresa. Agora a empresa, ela pode ter um ou várias pessoas trabalhando nela, funcionários, né. Então essa linha, gente, aqui, ela representa uma associação, o relacionamento entre uma classe e outra, né. E aí os números a gente vai colocar aqui no cantinho, pode ser o 0, o 1 e o asterisco. Muitos, 1 ou 0, nada, tá. Como é que eu faço a leitura, gente? Eu sempre começo, né, da esquerda para a direita, coloco a cardinalidade na direita. Vou fazer a leitura da direita para a esquerda, coloco a cardinalidade na esquerda, tá. "Ah, professora, eu posso começar da direita?" Pode, gente, mas normalmente, né, quando a gente faz uma leitura, de um texto, por exemplo, a gente começa, né, da esquerda para a direita, então já é algo meio que automático, tá. Fica mais fácil, porque eu olho, né, pessoa trabalha para uma empresa e a empresa ela tem uma ou mais pessoas que trabalham ali, certo? Lá no material de vocês, vocês vão ter uma tabela de multiplicidade, gente, para indicar, tá? Mas aqui eu tenho outro exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, olha só, um professor, ele orienta vários alunos, né? Vamos imaginar que o aluno, ele precise fazer um projeto, né, na disciplina. Então, um professor, ele pode orientar vários alunos ali na sala. Mas o aluno, gente, ele é orientado por um professor. Então, é esse professor que vai orientar esse aluno, mas o professor pode orientar mais de um aluno. Então, aqui a gente tem, ó, o professor, ele orienta vários alunos, então eu tenho o asterisco do lado direito. Um aluno é orientado por um professor, então, do lado esquerdo. Tudo bem, gente? Outros exemplos também, tá? Então eu tenho aqui, ó, que o cliente ele faz 0 pedidos ou muitos pedidos, né, você pode comprar quantas vezes você quiser lá no site de compras, e o pedido, gente, pertence a um cliente. Então eu vou ter o pedido que o cliente faz, mas esse pedido é desse cliente, mas esse cliente pode realizar quantos pedidos ele quiser. O aluno, ele estuda em uma turma, né. Agora a turma vai ter quantos alunos? Um ou mais alunos, né, gente, mas a turma em si vai ter vários alunos, mas o aluno ele está em uma turma, tá. Deixa eu perguntar para vocês, gente, quem aí já fez banco de dados? Alguém aí já fez a disciplina de banco? Só para mim ter uma ideia. Que às vezes, né, alguém já fez banco de dados ou ainda não fez banco de dados, só para perguntar, tá, gente, porque, quando a gente trabalha com banco de dados, né, é muito próximo do diagrama de classe, porque eu olho para a estrutura do armazenamento, né, e aí fica também fácil de entender multiplicidade, cardinalidade, né, Fernanda não fez, eu acredito que vocês ainda vão ter, né, gente, aí, banco de dados, vocês vão ter a parte de programação orientada a objetos, justamente para vocês entenderem, né, os diagramas de estrutura. Os de comportamento são os que a gente mais utiliza, porque ele representa muitos requisitos funcionais que nós temos, tá, principalmente o diagrama de caso de uso. Mas, como está no material de vocês, o diagrama de classe, eu coloquei ele aqui no finalzinho, né, gente, mas vocês vão ouvir ainda falar muito do diagrama de classe em outras disciplinas, certo? Mas na nossa aqui de engenharia de software, é mais caso de uso, atividade, sequência e máquina de estados, porque a gente modela muito o comportamento,
né, e aquilo que nós temos ali de requisitos funcionais, ok? Modelamos requisitos não funcionais, gente, em diagrama de caso de uso? Não, tá? A gente modela diagramas funcionais porque são ações, funções, ok? Muito bem, gente, vamos fazer um jogo rápido agora. Questão 1, né? Vamos ver se vocês prestaram atenção aí. Qual elemento do diagrama de atividades é representado por um círculo preenchido? Letra A, ação, B, estado final, C, nó inicial ou D, decisão. José colocou letra C, Johnny, Andrew. Muito bem, né, gente? Lá no diagrama de atividades, ele é representado por um círculo preenchido, é o nó inicial. No diagrama de máquina de estados, a gente fala que é o estado inicial, tá? Então, só para lembrar aí dos dois nomes, porque o elemento é o mesmo, tá? Questão 2. No diagrama de sequência, o que representa uma mensagem síncrona? A seta com ponta aberta, com ponta preenchida, um losango, um círculo duplo. O que vocês acham? Lembrando que nós temos uma mensagem síncrona e a gente tem uma mensagem assíncrona. Na dúvida, o Jânio falou que é o B, uma seta com ponta preenchida. E aí, gente? Assíncrona, né? Ela é a ponta preenchida. Então, letra B. Tá, gente? A mensagem assíncrona, a gente usa uma seta com ponta aberta, certo? Tudo bem? Muito bem. Questão 3, gente, rapidinho. No diagrama de máquina de estado, qual que é a função do termo do? Indica o início do diagrama, representa uma transição condicional. C, especifica uma ação executada durante o estado ou finaliza o fluxo de estados. O que vocês acham? Não lembravam, né? Eu acho que vocês não estavam prestando atenção, hein, gente? E aí, letra C? O pessoal está colocando que é letra C. Muito bem, muito bem. A função do termo do, né, gente? Ele especifica uma ação executada durante o estado, tá? Então, lembrando do verbo do gerúndio, tá? Que é aí o diagrama de máquina de estado, porque você está ali fazendo ação naquele momento, durante o estado, tá? Por isso que a gente usa a função do. Muito bem, muito bem. Mais uma questão, gente, para finalizar. Qual é a principal diferença entre os títulos usados nos diagramas de atividades e nos diagramas de máquina de estados? E aí, gente? O que vocês acham? A, B, C ou D? B. Isso, acabei de falar, né, gente? Qual que é a diferença entre eles? Pensem bem se é o B, gente. A gente acabou de falar do, né, do termo do. No diagrama de máquina de estados. Pegadinha, né, Tati? Acabei de falar.
Olha só, gente, uso do infinitivo no diagrama de máquina de estado? Não, a gente usa o verbo no gerúndio. E do infinitivo no de atividades, tá? Então, selecionar o concurso no diagrama de atividade. Selecionando o concurso no gerúndio no diagrama de máquina de estados, tá? É a letra C, ok? Né, isso é para lembrar. E olha que eu falei, expliquei, coloquei ali, na pergunta anterior eu até comentei, né, gente, né. Muito bem. Com isso, gente, nós finalizamos aí a nossa aula 4, tá. Que a gente vai falar um pouquinho agora, né. Eu sei que vocês estão, né, muitos estão iniciando, né, a nossa disciplina engenharia de software para alguns, né, foi aí a primeira, segunda ou a terceira, no início do curso, a gente tem, né, gente, muitas ainda pela frente, certo? E o que a gente falou sobre a engenharia de software, gente, principalmente o ciclo de vida, né, que começa lá com o levantamento de requisitos, passa para o projeto, vai para a implementação, vai depois lá para o final que é a implantação, né. Vocês vão perceber que muitas das disciplinas que vocês vão ter daqui para frente, né, e a próxima vai ser engenharia de requisitos para muitos, vocês vão visualizar justamente todo o ciclo de desenvolvimento, né. Então a gente vai ter a parte de engenharia de requisitos, que envolve ali o levantamento inicial, né, a parte da análise. Vocês vão ter a parte de modelagem, que vai envolver a parte de projetos, vocês vão entender então ali as arquiteturas, depois vocês vão partir, gente, para as linguagens de programação, que é a parte da implementação, e no final, gente, vocês vão ter a parte de implantação, vocês vão ter a parte ali de testes, manutenção, né. Então vocês vão perceber que as disciplinas que vocês vão seguir, né, ela é justamente o que a gente falou nessa disciplina. Ela é uma introdução geral, né, mas vocês vão perceber, e para quem já está finalizando também, né, gente, vocês viram durante o curso aí essas várias disciplinas. E aí lembrando, né, deixei, lista de links para vocês, gente, de cursos, tá, gratuitos, eu coloquei, são 4, alguns precisa pagar, tá, mas eles oferecem muitos cursos gratuitos e também concurso aí com custo de R$19,90, R$29,90, que é o Coursera, tá. Eh, mas tem vários que eu deixei para vocês gratuitos, a Fundação Bradesco, gente, da nossa área, tem muito curso gratuito, tá. Ela tem, para quem quer entrar no mundo do Python, gente, eu recomendo, tá. Eu recomendo que vocês entrem, tá. Inclusive, deixa eu colocar um site para vocês, gente, eu até coloquei lá para a turma de ADS. Vocês podem acessar. É esse site aqui, ó. É o tiob.com, tá. Esse site, gente, ele traz uma lista das linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Ela é atualizada, tá, todo mês, às vezes ela é atualizada ali bimestralmente, e ela traz um ranking dividido, gente, por ano, né. Então se vocês acessarem agora, vocês vão perceber que Python, né, é a primeira, já faz muito tempo que Python está em primeiro, e vocês vão perceber, e eu não vou lembrar se eu passei para vocês ou não, mas acho que não, né, fui lá na turma de ADS, se vocês descerem mais para baixo, tem assim, dezembro de 2025, dezembro de 2024. E aí, ele mostra, né, gente, ó, a linguagem C lá em 2024, ela estava na 4ª posição, esse ano ela passou para a 2ª.
Ó o C++, Java, a gente era terceiro ano passado, já pulou para quarto, tem JavaScript, tem Visual Basic. Né, às vezes a gente fala VB, teve gente que ficou impressionada, né. SQL, que não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de consulta para banco, ela está em 8º. Então, gente, eu recomendo para vocês, tá, gente, o Coursera, muito bom, né, e aí vocês têm na Fundação Bradesco, gente, acompanha, é gratuito, tá, gente, foi a Tati, né, é gratuito, tá, ó, o Bruno colocou que Python é top, né, eu uso para automação industrial, e realmente, gente, concordo com você, Bruno, ela é uma linguagem muito fácil, tá, não só para máquina, mas Python, gente, para quem quer trabalhar aí com machine learning, para quem quer trabalhar com a área da IA, para quem pretende ser um analista de dados, um cientista de dados, né, aprenda um Python, tá. Tem vários cursos, dos links que eu mandei para vocês que são gratuitos, né, algo que vocês podem pegar o certificado, com horas, né, para as horas de AC, e também para conhecimento, né, então recomendo, aprendam, tá, gente, né, aprendam aí. Bruno, eu recomendo, vocês entrarem, tem um site muito legal, que é o da USP, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês, gente. Deixa eu abrir aqui. A USP, ela sempre oferece cursos, o ITA. Deixa eu ver se eu tenho o link aqui, gente, eu acho que eu não vou ter. Tem alguns cursos que são, do ITA e são, que é do Coursera, tem o Coursera e tem a Udemy. Mas no Coursera, gente, vocês encontram alguns cursos que são realizados pelas grandes universidades, né, USP, tem o ITA, tem faculdades, universidades que são fora do Brasil, e tem muitos que têm o curso gratuito e alguns que você precisa pagar depois pelo certificado, certo? Mas tem vários, gente, eu vou ver se eu encontro, eu peço para o pessoal disponibilizar para vocês, né, mandar por mensagem, mas tem vários cursos que vocês podem, trabalhar, tá. Uma ferramenta bem interessante que vocês podem, utilizar, gente, para quem, para quem quer usar um pouquinho, digamos assim, de IA, né, a própria Microsoft, a Google traz, agora eu vou até esquecer o nome, para vocês usarem, que inclusive, gente, é facinho de vocês trabalharem. O Colab, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, o Colab da Google, gratuito, tá? A gente usa IA, então para quem quiser se aventurar, tá? Ela é interessante, ó, é o colab.google, tá, gente? Dentro do Colab, vocês vão encontrar a Gemini, e o mais legal é que traz ali para você toda uma explicação, gente, de como utilizar, tá? Deixa eu ver se eu acho algum curso aqui que eu já passo para vocês. Mas como vocês ainda vão ter mais umas disciplinas comigo, eu vou trazer para vocês, gente. Eu não vou ter agora aqui o link, mas depois eu trago, tá? Mas o Colab, quem quer se aventurar, gente, né, o Colab tem, ó, muito top também, tá? Tem essa que também é do Google, né? Tem várias, gente, eu gosto muito do Colab, tá?
Até porque ele tem o Gemini, então quando você coloca um prompt ali, né, baseado nos arquivos, ele te auxilia muito, tá. Eu tive que fazer um trabalho do mestrado e eu usei dados do governo, que são do INEP. Então eu queria aí todos os cursos superiores, do Brasil, né, tanto do EAD como privado, eu precisava, calcular. A gente quando você entra nos dados do INEP, né, e ele traz tabelas do Excel, gente, gigantescas, né, e que vem com colunas em branco, vem com, sujeira nessas planilhas, né, e para você utilizar no Excel demora demais. E aí eu usei o Colab, né, e o Colab importou para mim lá do próprio link de dentro do INEP, e eu pedi para limpar a tabela, claro que eu dei os comandos específicos, né, gente, e ele limpou para mim ali essa tabela que eu iria levar muito tempo para trabalhar. Então, essas ferramentas são muito interessantes. Então, para quem quer entrar no mundo aí, gente, do ciência de dados, analista de dados, eu recomendo, tá certo? Pessoal, aqui está o meu e-mail, meu contato, né? Alguns colegas de vocês já mandaram, então vocês podem mandar um e-mail para mim, que eu envio uma lista de cursos, eu envio aí, para vocês, né, algumas ferramentas, então vocês podem, né, ter o contato comigo ali que eu vou respondendo para vocês. Então quem aí estava perguntando, gente, envia e-mail, todos os slides eu deixei para vocês e vocês podem entrar em contato comigo, tá, perguntando, sobre cursos, sobre ferramentas, tá, se vocês quiserem, às vezes algum material, sobre algo específico, né, a gente tenta localizar e eu mando para vocês também, né, então a gente vai se comunicando aí por e-mail, tá bom gente? Então, obrigado aí pela companhia de vocês, né, nessas 4 aulas, eu espero aí que vocês tenham gostado. Não esqueçam, quem ainda não assistiu, gente, as aulas conceituais é importante, tá? Principalmente aí porque vocês agora, vão ter que se preparar para a prova, né, tem uma provinha aí pela frente. E a gente se vê então, possivelmente no ano que vem, novas disciplinas. Beijos no coração de vocês, que vocês tenham aí um Natal, uma virada de ano excelente, muito abençoada, né, e que 2026, gente, seja um ano aí, né, de muito aprendizado, de conquistas para todo mundo, né, e sucesso aí, com muita saúde, principalmente para nós e para nossas famílias e para a família de vocês. Tá bom, gente? Então, ó, beijão aí no coração de vocês e até semana que vem não, até o ano que vem, né. Até mais, gente. Feliz Natal para vocês aí, tá? Até mais, gente. Tchau, tchau.